A graça e a paz do Senhor Jesus. Vocês estão bem? Estamos como se fosse numa salinha de escola bíblica, né? Mas quando eu cheguei que vi aquela situação ali, que eu achava que não tinha energia na igreja toda, né? Eu disse, rapaz, só se a gente fizer o culto na calçada hoje, porque lá dentro vai ficar calor, né? Mas tem uma energiazinha para ligar os ventiladores e ver o vento da rua para ajudar. Mas tudo vai ser resolvido em nome de Jesus. Fiquem nessa sala aqui, viu? Que está sem ventilador aqui, sem ar. E aqui não fazemos isolada. Isso é bom. Irmãos, mas se Asaf quiser ficar aqui para ouvir a palavra, pode já. Hoje eu quero falar sobre obediência integral. Foi a mensagem que o Senhor trouxe ao meu coração esses dias, de uma leitura de um livro que eu estou fazendo, do Dietrich Bonhoeffer, que fala sobre discipulado. É um livro muito bom. Se você depois, eu vou trazer o livro, esqueci de trazer para mostrar. Vocês adquirirem esse livro, vai ser bom para vocês conhecerem um pouco desse texto. Jesus tem nos feito um convite diário à obediência a Deus. Quando lemos a palavra de Deus, principalmente os evangelhos, somos impactados com os ensinos de Jesus. Abra sua Bíblia em João capítulo 4. Vamos ler o versículo 34. João 4, 34. João 4, 34. Disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. É o 35, é? 34. 34, irmã. Está aqui, eu li o 34. Ou a Bíblia está no 35, não tem como não. Se é a Bíblia dos Mormons, é? Está no 35 mesmo aí, não? 4,34. É, 4,34. E tem esse mesmo versículo no... Parecido. É gêmeo. Podia ser uma versão diferente. Então, vamos ler outro texto também que está em Mateus 16. João capítulo 4 fala da comida e da bebida. E Mateus 16, 24 e 25. Versículo 24. Então, disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, a achará. Amém? Então, esses dois textos, eles trazem convites de Jesus interessantes para a nossa vida. Né? Ele mesmo falou: a minha comida, a minha bebida, ou seja, a minha ocupação é fazer a vontade do meu Pai. Né? Depois do texto vai falar sobre porque os discípulos de Jesus não jejuavam e tal, mas Jesus trouxe esse alerta àqueles que o ouviam para dizer que a sua comida e a sua bebida era fazer a vontade de Deus. Em outro momento ele disse aos discípulos que eles deviam negar a si mesmo e tomar a sua cruz. Semana passada o pastor
Gabriel, que esteve aqui conosco, ele trouxe uma mensagem muito, muito boa, muito poderosa em cima disso, sobre carregar a sua cruz. Que carregar a nossa cruz não é o nosso casamento. Ele fala até uma coisa interessante, carregar a sua cruz, né, você não cuida do filho doente, porque é carregar uma cruz. Mas você faz de livre vontade, porque é seu filho, que existe amor por ele. Né? Da mesma forma, você quando está enfermo, você cuida da sua saúde, porque existe amor seu por sua própria vida. Então, e ele nos trouxe essa reflexão, que carregar a nossa cruz é levar o evangelho da cruz aonde nós estamos, para onde nós vamos. O privilégio de carregar o evangelho. Carregar o evangelho é uma cruz. Sim, por quê? Porque nós somos, hoje um pouco menos, entre aspas, né? Mas já fomos mais. Eu lembro na minha infância que o quanto nós éramos ridicularizados por ser cristãos, por ser crente, evangélico, porque a gente não ia para a festa de São João, porque a gente não ia para o carnaval. E gerava em nós, crianças, uma curiosidade. Vocês têm ideia, quando eu era criança, eu desejava que meus pais se desviassem para eu poder curtir o carnaval. Piorou muito. Muito bem, Letícia. Você falou do Aí aqui é a palavra mais engraçada do mundo. Então, mas por quê? Porque eu via meus amigos fazendo isso. Eram desejos fúteis de uma criança que queria viver no espírito da era. Entende? Não, eu desejava que meus pais fumassem para eu poder ganhar o troco do cigarro. Pensamento miserável que eu vi amigos fazendo. Então eu desejava a vida de disfunção da família deles, porque a minha família não era disfuncional. Eu me lembro isso como hoje. Aí minha mãe se desviou. Uns anos depois, minha mãe se desviou e eu tive a experiência de ir para um carnaval com minha mãe. E foi bem interessante. Deus me fez ter a pior experiência do mundo. Que ela não teve paz, nem para ela, nem para mim e minha irmã, que foi junto com ela. E aí deu problema que só, minha mãe levou uma queda, ralou o joelho. E aí naquele dia eu tive a experiência do que é o caos do carnaval. Aí depois a gente teve que orar, meu pai reunia eu e minhas irmãs para orar pela minha mãe, para que ela voltasse para o Senhor. Foi um surto que ela teve, né, de problemas, acho que conjugais, várias coisas, família, sabe? Má influência da própria família, das irmãs. E aí minha mãe acabou se desviando. Mas ela tem a marca da promessa do Senhor e o Senhor a trouxe de volta. Mas nós, como filhos, éramos levados a orar pela nossa mãe, para que Deus resgatasse ela, trouxesse ela de volta, né? E eu tive a experiência também de pegar o troco de cigarro. Não, o troco do dia. Minha mãe foi. Mas todo mundo fica espantado. Dona Edna é tão certinha. Mas todo mundo pode acontecer isso na sua vida. Você acha, eu tenho um lema, né? O diabo não é nosso amigo. A palavra diz que nós não podemos ter amizade com este mundo, com o príncipe deste mundo. Eu vejo algumas pessoas e fico muito triste, pessoas que até há uns anos atrás, 10, 15 anos, estavam numa dificuldade financeira, Deus foi abrindo as portas e hoje a pessoa está desviada, longe do caminho do Senhor. Por quê? Porque Deus foi abrindo as portas, mas presta bem atenção, a porta que Deus abre, ela não pode trazer maldição na sua vida, ela não pode trazer dor, mas nós temos escolhas nas portas que Deus abre. Você pode escolher na porta que Deus abre, honrar o Senhor ou desonrar o Senhor. Tem pessoas que eu conheço que, por exemplo, tem um colega que ele era imenso de gordo, canta muito bem, não deixou de cantar bonito, porque ele não cantava bonito por causa da caixa torácica, né, que era grande, mas quando esse cara fez a bariátrica, algo mudou na mente dele, algo mudou no ser dele, que
e ele agora assumiu aquilo que parecia ser subliminar, assumiu a homossexualidade, se afastou do Senhor, e hoje você tem ideia, aquele cara que adorava ao Senhor, que teve experiências profundas com o Espírito Santo, experiências de um ambiente de glória, de avivamento do Senhor, avivamento mesmo, de ambientes assim profundos de adoração. Hoje o cara adora no candomblé, adora a deuses escusos, sujos. Mas é isso. A palavra do Senhor diz que a bênção dele não acrescenta dores. O que seriam essas dores, né? Ela enriquece e não acrescenta dores. Não estou falando de enfermidade, a gente muitas vezes perde a noção, né, de uma interpretação de texto, que é importante termos o conhecimento para interpretar bem o texto. Porque a gente se limita a mudar, não, a bênção de Deus não vai acrescentar dor. Então eu não vou ficar enfermo, eu não vou ter problema nisso aqui. Não, tem que prestar atenção que a bênção de Deus, ela enriquece e não acrescenta dores. Essas dores que nós vamos tendo no meio do caminho, enfermidades, são coisas que podem acontecer, porque sol e chuva está para todo mundo, para o ímpio e para o justo. As dores que eu estou falando, que a palavra quer relatar, é as dores de você receber uma ira de Deus, porque você se desviou da graça dele. Então tem coisas que não são bênção de Deus, e tem coisas que vêm como bênção de Deus, e eu posso denegrir a bênção de Deus na minha vida. Um exemplo, Saul é um exemplo. Aonde a bênção de Deus estava estabelecida sobre ele, mas o seu coração decidiu o quê? Decidiu por aquilo que ele queria, e pronto. A ponto dele achar que ele poderia fazer aquilo que não foi chamado para fazer. E isso era muito sério. Não é tipo assim, irmão, eu fui chamado para ficar na portaria e agora eu quero ir para outro cargo na igreja. Nós estamos falando de alguém que liderava uma nação, um povo, chamado por Deus para liderar uma nação, mas ele era rei e não sacerdote. O papel do sacerdote para fazer sacrifício exigia do sacerdote uma vida diferente da do rei. Exigia o quê? Exigia renúncias, né? Exigia renúncias, exigia sacrifícios, principalmente para aquela época, jejuns e etc., que o rei não fazia. E o rei, com o poder, ele já demonstrava exemplos de escolhas ruins. Salomão também é outro exemplo. Davi também. Quando nós vamos lendo, por exemplo, o livro de Reis, gente, é admirável o quanto a graça de Deus sempre foi grande, abundante e longânima. Porque o que eles faziam, liderando uma nação, esquecer quem era Deus e permitir que ainda tivesse poste ídolos, adoração, poder queimar incenso para outros deuses, coisa horrenda e terrível. A ponto de um rei chamado Manassés, ele, não quando seu pai morreu, foi um homem de Deus que restaurou aquilo que estava caído, ele chutou o pau da barraca, mas ele chutou mesmo assim. Ele colocou até dentro da casa do Senhor poste ídolos. O que os outros reis faziam nos altos, né, que eram regiões onde eles podiam, era tipo assim, estamos falando de uma nação, certo? Uma nação que era liderada monoteísta, só tinha um único Deus, e era liderada só pelo Senhor, por Adonai. Mas como eles se misturavam com outras nações, né, com outros povos, então, da mesma forma, quando eles saíram do Egito, já veio escondido uma mandinga, um negócio, uns deuses no meio do caminho, igual hoje também nós convivemos com isso, só que nós somos um Estado laico, diferente de Israel, né, que ainda nem era Israel, era só povo hebreu, que o povo hebreu ele era um povo monoteísta, só um único Deus, que era Jeová, Adonai, né, era o Senhor deles. Então esses reis foram permitindo, não pode abrir uma casinha aqui, pode abrir um negócio de adoração ali, só que Manassés ele permitiu muita coisa horrenda, tanto que ele mesmo sacrificou seu filho a um Deus, matou seu filho por um Deus.
E a ira do Senhor veio sobre Israel, né? Sobre Jerusalém, sobre Judá, sobre o povo de Deus. Porque eles se rebelaram contra Deus. E permitir que um rei deixasse isso acontecer. Então as escolhas que nós fazemos no meio do caminho revela muito aonde está o nosso coração. Revela aonde o nosso coração está posicionado. Então nós precisamos muito prestar atenção nisso. A bênção do Senhor não vai acrescentar dores. Mas, onde é que eu estou posicionado nessa situação? Quais são as minhas escolhas? Né? E eu quero falar sobre obediência integral, sobre isso. Eu trouxe um trecho aqui desse livro, Discipulado do Bonhoeffer. O convite de Jesus não é parcial. O chamado concreto de Jesus e a obediência simples tem um sentido irrevogável. Jesus chama a uma situação concreta em que a fé é possível. Por isso, chama de forma tão concreta e assim também quer ser entendido. Porque sabe que apenas na obediência concreta o ser humano se torna livre para crer. Esse livro do Bonhoeffer, ele é tão denso, tem tantas coisas profundas, que eu não consegui sair do terceiro capítulo dele inicial. Eu leio 2 folhas e eu tenho que parar para poder refletir o que eu li, para não ser uma leitura só assim. É muito profundo. Passei uns dias lendo sobre fé e obediência. Depois eu vou trazer em outra mensagem sobre isso. O Bonhoeffer, o Dietrich Bonhoeffer, ele é um alemão que era cristão. Ele era um alemão cristão da época da Segunda Guerra Mundial. Ele foi preso e morto pelos nazistas por conta da sua fé em Cristo Jesus. Mas aqui nesse trecho, ele está falando que o convite de Jesus para a obediência não é parcial. E ele até traz no livro uma coisa bem interessante sobre obediência. Mas antes de falar sobre isso, vamos abrir a nossa Bíblia em Marcos capítulo 2. Marcos capítulo 2, nos versículos 13 e 14. Versículo 13. De novo, saiu Jesus para junto do mar, e toda a multidão vinha ao seu encontro, e ele os ensinava. Quando ia passando, viu a Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse: segue-me. E ele se levantou e o seguiu. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Então, esse convite de Jesus não é um convite parcial. E a gente vê essa atitude de Levi, que foi convidado por Jesus. Jesus passou e o convidou: segue-me. E ele seguiu, foi-se embora. Jesus chama Levi, um cobrador de impostos, para servir ao seu lado, e isso é algo muito extraordinário. Por quê? Pois ele chama um homem que a sociedade da época não queria bem. Mas o foco de Jesus não era só o que ele iria chamar, não era só quem ele iria chamar, mas sim a transformação que eles teriam após conviver com Jesus. Chamados para ser discípulos, né, que seriam os discípulos, acho que foi o Vitor, seriam discípulos que, esses discípulos seriam os apóstolos. Não foi só gente letrada que tinha conhecimento, pelo contrário, muitos deles pescadores. Aí esse cobrador de imposto, né, o Levi, Mateus, ele foi convidado e o pessoal não gostava, como nós não gostamos do governo. Ele era aliado de Roma e cobrador de imposto. Ele cobrava os impostos e ele trabalhava para Roma, né? Então a cobrança de imposto ela era
excessiva e pressionava os moradores. Então, os judeus não gostavam dos cobradores de impostos. Eram tidos como pecadores. Então, é tanto que, na continuação do texto aqui, versículo 15, achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, Levi fez uma festa para Jesus, estavam juntamente com ele seus discípulos e muitos publicanos e pecadores. Esses publicanos eram os cobradores de impostos, porque estes eram em grande número e também os seguiam. Os escribas dos fariseus, vendo comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele, porque come e bebe ele com os publicanos e pecadores. Tendo Jesus ouvido isso, respondeu, os sãos, os bons, não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justo, e sim pecadores ao arrependimento. Amém? Então esse convite de Jesus, ele não é um convite parcial, é um convite integral. Só que muitas vezes nós olhamos o convite de Jesus, e o Bonhoeffer fala no seu livro uma coisa bem interessante, que ele diz assim, às vezes nós nos comportamos como se fosse, Deus é como se fosse um pai que está nos convidando, e a gente se comporta com o pensamento da seguinte maneira. Imagine uma criança que seu pai, ou sua mãe diz, vá dormir. Imagine esse cenário comigo. Você chega para o seu filho e diz, fulano, Letícia, qualquer criança, vá dormir. Aí a criança pensa, não, meu pai está dizendo para eu dormir, mas na verdade, ele está dizendo para eu continuar brincando. Porque meu pai gosta de mim e quer me ver feliz. E por querer me ver feliz, ele não quer que eu pare de brincar agora e vá dormir. O que na verdade ele está dizendo é que eu devo continuar feliz e brincando, e não ir dormir. Vocês estão entendendo onde que o texto está querendo chegar? O nosso comportamento ao convite de Jesus muitas vezes é dessa forma. Deus diz para você, ei, não entre nessa porta. Aí você pensa, não, é porque o Senhor me ama e quer me preservar. Essa porta é que é excelente para a minha vida. Isso é o diabo se levantando para me confundir e dizer que não é aqui. Estão entendendo? Deus diz, não se envolva nesse relacionamento. Vamos lá. Deus tem diretrizes para que o cristão se relacione. Aí a mulher vai, geralmente é a mulher, vai e começa um relacionamento missionário. Converter o marido, converter aquele cara para Jesus. Só que aí no meio do caminho, o processo é grande, doloroso. Eu conheço mulheres, e não estou falando de uma pessoa que já era casada, depois se converteu. Estou falando de uma pessoa que está namorando ainda, se conhecendo. E sabe que o cara, não, ele é gente boa e tal. Sim, é gente boa e tal. Só que ele é gente boa mediante os seus critérios, mediante o seu conhecimento de verdade, e não pelo conhecimento da verdade em Cristo Jesus. Porque a verdade em Cristo Jesus nos leva a conhecer qual é a vontade de Deus para a nossa vida. E a vontade de Deus para a nossa vida, a primeira coisa é, nós lemos aqui, quem quer seguir deve fazer o quê? Negar a si mesmo. Aí você chega para um ímpio, alguém que não conhece isso, que foi criado no entendimento de que ele deve seguir o coração dele. Aí a palavra diz, o coração do homem é enganoso. Então, entende? Você chega para um descrente que não conhece o que você convive. Não, eu gosto dele, tão bonito, tão gente boa. Tem aqueles que dizem, não, ele não bate, ele só grita. Entendeu? Aí é um jugo desigual, é o que eu ensino para as minhas filhas. Ensino para os jovens da igreja. E a gente vai ter até um relacionamento mais estreito sobre isso, que escolher os mandamentos de Deus, ele te protege mais do que te leva à perdição, à destruição, a problemas, a grandes dificuldades. Tem gente, eu estou solteira não sei quantos anos. Eu digo, é melhor solteiro do que mal acompanhado. Por quê? Porque pior, meu irmão, é você estar agora
tendo que fazer uma medida protetiva, o juízo perdido, por causa de um casamento que não vale nada. Nós que temos um casamento, pô, estou com minha mulher há 18 anos, suportando essa mulher há 20, 18 é de casado. Suportando em amor. Suportando em amor, com muito amor. Mas, eu lembro, na minha adolescência não, já aos 18 anos, uma jovem que eu conheci na igreja, com essa jovem que eu tive minha primeira relação sexual, e eu queria me manter firme até o casamento. Eu lutei bem muito para isso, assim, para não ter, para casar virgem e tal. Foi uma luta, só que olha o que o diabo soprou no meu ouvido, e a minha carne também recebeu e projetou. Eu amava aquela menina, não amava, né? Eu gostava muito dela. E eu dizia, ela vai ser minha esposa mesmo. Então qual o problema? Entendeu? Graças a Deus que Deus me deu um livramento tão grande. Sabe, teve uma, eu estava lembrando isso esses dias. Sabe, teve uma época que a menstruação dela atrasou. Menina, eu fiquei, Jesus Cristo. Olha, e graças a Deus que Deus ia ser o maior corno do bairro. Na verdade, eu já era e não sabia. E ela era uma irmã da igreja. Mas, tinha indícios. Só que a gente nunca quer acreditar. Apaixonado. Apaixonado. A A primeira, isso mesmo. Né? Então, o livramento que Deus me deu foi muito grande. Então, para recomeçar, quando eu comecei a namorar com a Rafaela, foi tudo até muito rápido que aconteceu. Muito rápido para mim, mas a pobre já fazia um tempo que estava solteira aí, chutando lá. Eu já ouvia, Semana que vem, se redime. Semana que vem, pastor se redime. Vai ter defesa também, pastor? Ela tem defesa também? Não, mas peraí, tem dia que é só para mim, né? Só eu, o homem não presta, Aí, o que acontece? Aí, a gente foi muito rápido, aconteceu assim, 1 ano e meio a gente noivou e casou. Eu já morava só e tal. E as promessas de Deus são uma coisa interessante. E a obediência, né? Quando nós recebemos a palavra de Deus sobre o casamento, a gente não tinha nada, irmãos. A gente não tinha nem dinheiro. Eu não tinha nem emprego assim seguro. Na verdade, eu acho que eu já estava desempregado, não lembro. Tive um problema com uma rejeição familiar, morava com uma pessoa da família, ela disse que não dava mais para morar com ela, eu fui aceito, eu contei isso aqui, né? Fui aceito por uma família da igreja, bem humilde, morei com eles. Mas Deus deu uma palavra. E a fé que eu sempre caminhei foi debaixo, eu não preciso de nada, a não ser a palavra de Deus, a direção concreta de Deus. Porque na direção do Senhor eu tenho paz, poder e provisão. Só que, irmãos, tem momentos na nossa vida que o diabo também vai contestar isso. Só que nós precisamos entender que muitas vezes o que não foi bem feito na nossa vida não tem a ver com Deus, mas sim tem a ver conosco. As escolhas que nós fazemos, mesmo caminhando debaixo da promessa. Mesmo caminhando debaixo da promessa, nós precisamos, se você ouviu o Senhor e Deus te deu a direção correta, você chegou no lugar da bênção. Só que não é só ali. Ali é o começo, certo? Então a continuidade do lugar da bênção, eu preciso continuar ouvindo o Senhor. Mas muitas vezes nós, depois do decorrer do caminho, a gente começa a ouvir o coração. A gente começa a ouvir o mundo, a gente começa a ouvir as pessoas, e a nossa obediência com Deus passa a ser parcial e não integral. E aí vivemos, muitas vezes, escolhas como isso que eu recitei do livro. Você começa a conjecturar o que é que Deus quer para você. Não, Deus não está dizendo que realmente eu devo fazer isso. Eu devo fazer de outra forma. A gente começa a criar coisas para botar palavras na boca de Deus. E a palavra na boca de Deus não é essa. A palavra na boca de Deus foi assim, assim, assim. Entende?
Então, muitas vezes, eu estava ouvindo um amigo dizer uma coisa bem interessante esses dias. Ele falou que, quando foi conversar com o pastor dele, ele, a esposa e o pastor, a esposa entregou tudo, né? Diz, olha, ele é desorganizado, ele não organiza financeiramente, a gente está passando necessidade, dificuldades por conta dele. Aí o pastor dele pegou, deu um alinhamento, né? Deu uma apertada grande nele, alinhou e disse, olha, você precisa resolver coisas. E às vezes são escolhas que são importantes. Por exemplo, vou dar um exemplo que ele estava dizendo. Você tira um empréstimo para fazer férias, para tirar suas férias. Eu já fiz isso. E sabe o que é interessante? A alegria das férias é uma coisa. É bem gostoso e tal. Só que tem 12 parcelas para você pagar depois. E menino, às vezes você olha assim, menino, não acaba não, hein? Foi 12. Foi 12. Aí você depois comprou outra coisa e mais 10. E outra mais 5. Aí vem mais um problema, o carro quebra, não sei o que, e você começa. E a gente vai acumulando problemas, dívidas, né? Situações na nossa vida. E a gente, é isso que eu estou dizendo, que as escolhas que a gente faz no caminho da bênção vão ser muito importantes, porque às vezes você vai ter que recuar. Você não vai só dizer assim, eu sou abençoado, eu vou e faço. Não, peraí. Senhor, qual é a direção para isso aqui? Vai ter momentos na sua vida que Deus vai dizer assim, escolha. E você vai escolher. E Ele vai abençoar o que você escolher. Mas tem muita coisa que Deus não está dizendo. E você precisa ouvir o Senhor para que a nossa obediência não seja parcial, mas integral ao Senhor. A nossa obediência a Deus passe a ser completa. E como nós lemos aqui no trecho do livro, eu acho muito interessante isso, que ele fala que essa obediência tem que ser concreta, o chamado de Jesus é simples. Ele tem um sentido irrevogável. Irmãos, isso aqui é muito pesado no texto. Ele diz que é simples, mas ao mesmo tempo que tem um sentido que é irrevogável, ou seja, não pode voltar. Entende? E nós precisamos ter uma consciência porque servimos a Deus. Eu estava esses dias com minha filha no carro e ela estava explicando, que ela fala assim, até para outras pessoas, para amigos e tal, assim, você tem noção de que alguém desceu do céu para salvar a sua vida? Ela disse, eu acho isso muito maravilhoso, eu acho isso muito incrível. Eu disse, eu quando era adolescente tive esse mesmo entendimento. Mas eu não mudei da água para o vinho não, mas esse entendimento foi o que me trouxe, era como se fosse uma âncora. Na direção. Né? Mesmo que meu barco fosse para um lado, para o outro, mas a âncora segurava, entendeu? A corda, opa, e voltava. O quê? Alguém morreu por mim para me resgatar dos meus pecados. E a cruz sempre me traz de volta. Essa semana eu estava um pouquinho para baixo, eu estive muito doente esses dias. E quando fico doente assim, eu fico um pouquinho emocionalmente mais fragilizado. E aí eu escutei uma canção que é muito bonita, e essa canção, numa época que eu tive uma depressão profunda, ela foi muito abençoadora na minha vida, da Laura Sogueres. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor. Pois eu sei que és aquele que me guarda. Em teus braços é o meu descanso. A gente precisa refletir nisso. É nos braços dele que é o nosso descanso. Você está seguro naquele que nunca te deixou. Naquele que está lá sempre, ei, venha para mim, está cansado, está oprimido, venha. O problema é que nós vamos, somos acolhidos, restaurados e voltamos àquele ponto de dizer como Deus quer que minha vida seja.
e não está seguindo o que Deus realmente diz que a nossa vida deve ser. E este mundo, ele tem uma forma de nos induzir muito, principalmente porque hoje nós estamos muito conectados aqui. Eu já falei sobre isso. Pessoas que vivem motivacionais, elas precisam de um problema para se movimentar. E problema não falta na vida da gente. Vai ter todo dia. Agora, quem tem um sopro de vida, né, quem está animado pela palavra de Deus, ele é guiado pela direção do Espírito. E assim, essa obediência integral. Veja que os que foram chamados por Jesus, como Levi, como Pedro, que estava lá pescando, e Jesus o chama, me siga. Tem momentos na palavra que Jesus chama alguém, não, espera, eu tenho que ainda enterrar meus pais. Os pais dele não estavam para morrer não, ele estava dizendo assim, espere pelo menos meus pais, chegar num momento e tal, aí depois eu vou seguir o Senhor. Ele disse, meu filho, vai dar tempo não. Quem pôs a mão no arado não pode olhar para trás. Porque o propósito da nossa vida não gira em torno dos nossos pais, não gira em torno do nosso emprego. O propósito da nossa vida gira em torno da vontade de Deus para nós. Presta bem atenção. Eu vi uma pessoa que não é um cristão como nós dizer uma coisa interessante. Ele é um bilionário, o cara dirige 2.000 negócios, ele é... Hoje ele não é nem mais CEO, ele é CVO, ele é um visionário de negócios, João Kepler, e perguntaram para ele, você, como foi sua trajetória e tal, o sentido, o propósito da vida. Ele disse, quando eu descobri o meu propósito de vida, as coisas começaram a acontecer. E não eu estou fazendo acontecer para descobrir o meu propósito. Vocês entenderam? Tipo assim, tem pessoas que trabalham em várias coisas para encontrar qual é o propósito da sua vida. E ele deixou de fazer isso, deu uma recuada e buscou conhecimento para saber qual era o propósito de vida dele. Quando ele descobriu o propósito de vida dele, é como se ele fosse encaixado para as coisas que o propósito o precisava, o necessitava. Estão entendendo? Vou dar um exemplo. Quando eu tinha uma empresa, e no início eu trabalhava para qualquer pessoa, precisava manter o escritório, pagar as contas e tal. E aí eu tinha um produto, né? Um serviço que era barato, vamos dizer assim. Mas a minha entrega era de um serviço que era 3 vezes mais o valor que eu cobrava. E os clientes que eu tinha, eles eram pessoas que me cobravam como se eles estivessem pagando uma fortuna. Cliente vai ser cliente de todo jeito. Mesmo que o serviço seja 10 ou 1.000, ele vai lhe cobrar do mesmo jeito. Vai mentir, entendeu? Vai lhe pressionar. Então, foi o que eu fiz. De tanta pressão que eu recebi, de problemas que eu tive, eu disse, rapaz, eu vou fazer uma mudança. Eu vi uma pessoa falando sobre isso, que só mudou a vida dele quando ele demitiu os clientes ruins. E ele disse assim, é como se o universo tivesse entendido e me trouxe coisa boa. Eu disse, se no ímpio é assim, comigo vai ser melhor. E aí eu fiz isso, eu demiti os clientes ruins, demiti mesmo, cheguei fulano, ó, a partir de hoje não dá mais para trabalhar para você, o que você precisa, olha a jogada, o que você precisa, a minha empresa não tem cacife para atender você não, você é muito especial. Eu tive uma vez um cara que queria que eu fizesse um desenho de uma marca, que o desenho era tão ruim, que eu fiz outras coisas bem massa para ele, e ele não gostou, e o que ele queria que eu fizesse era muito inferior. Eu disse, rapaz, eu não consigo fazer isso. Está entendendo? Eu disse, eu não consigo fazer eu queria dizer isso a ele, eu não consigo fazer uma porcaria dessa, mas, olha, você vai encontrar alguém que faça. Nem cobrei nada, eu disse, vai na paz de Jesus, porque para mim não dá, não consigo fazer isso. Então, muitas vezes, quando nós nos posicionamos, aí vem a questão. Se posicionar vai gerar algumas dores. Por quê? Porque eu estava acostumado a ter um faturamento X, e a partir do momento que eu demiti esses clientes, o faturamento despencou. Mas eu tinha fé que o Senhor ia fazer alguma coisa, porque ou era ou vai ou racha. Ou eu continuo ou fecho. Porque para trabalhar daquele jeito não dava. Só me desgastava
não conseguia pagar as contas, não conseguia pagar, e atrasava só o pagamento desse povo, não pagava na data, eu ficava devendo a funcionário, então não dá assim para mim. Então, quando eu me posicionei e me valorizei, Deus começou a abençoar e começou a vir clientes que pagavam o que eu cobrava e não tinha dor de cabeça que eu tinha antes. Aí eu pensei, né? Antes eu tivesse me posicionado melhor. Só que na nossa vida a obediência a Deus é isso. Hoje você pode estar passando algumas dificuldades por obediência ao Senhor, mas essas dificuldades são alinhamentos de Deus para o teu propósito de vida. Agora, nós precisamos descobrir qual é o nosso propósito de vida. E descobrindo o nosso propósito de vida, obedecer ao que o Senhor nos chamou, as coisas vão se alinhar para nós. E o chamado de Deus, ele é integral e não parcial. Não é tipo assim, hoje eu vou servir e amanhã não. Estava no discipulado com Pedro essa semana, e a gente falando sobre isso, né? Como ele veio de uma raiz católica, Romano ele tem algumas dúvidas, né? Algumas perguntas. E aí a gente fui alinhando com ele, organizando, não é dessa forma e tal, fazendo ele entender até o porquê, né? Clérigos e leigos, as pessoas não conheciam, não tinham acesso, mesmo em Roma, que era tudo feito em latim, mas existia essa separação, os clérigos e leigos. Os clérigos eram os padres e aqueles que serviam no templo, e os leigos eram o povo. Então a lei que vinha era o que a igreja dizia. E como ela dizia? Se tornava lei e era algo comum. Então tinha muita mentira, tinha muito secretismo religioso misturado, né, dentro da crença, adoração a outros deuses. É tanto que qualquer coisa era um deus. Eu vi uma mulher que um dia desse estava um altar na casa dela, ela adorando um Meg Steel e achando que era qualquer santo desse. Diga aí, o altar da casa dela tinha um Meg Steel e ela achando que... Mas se você for no México é pior ainda. Se você conhecer a cultura mexicana, né, de adoração, pra você ter ideia, por exemplo, um traficante desse, um narcoterrorista desse, quando eles são enterrados, ele não tem túmulo, eles têm uma casa com ar-condicionado no túmulo para que o espírito fique em paz. Que espírito, macho? Ele morreu. Só se for o demônio que vai lá curtir o frescor do ar e da comida. Mas sério, a ignorância é tão grande, né? E a idolatria, né? E o cara foi um narco-terrorista. O cara era ruim, miserável. Ele está bem enterrado e é uma casa que está lá. Tocam música para ele, chamam os mariachis, né? Aqueles caras tocam violão e tal, e bota no aniversário da morte do cabo para tocar para ele. Qualquer caveira velha pode ser um deus também. Tanto que lá no México tem a celebração do dia da morte, né? Eles têm a caveirazinha, né? E é tipo um Halloween. Por isso que nós cristãos não participamos do Halloween. Nos Estados Unidos, porque aqui é comum, então é uma forma, a gente transforma numa forma evangelística. Nem nos Estados Unidos, nem no Brasil. Eu acho muito absurdo a igreja precisar ser participante com o mundo e fazer uma festa do mundo escolhida, mundanamente, escolhida para santos, né? E até hoje o crente não criou uma festa boa evangélica para a gente comemorar. Mas não, tem que botar o dia de não sei o quê, o dia da mulher do pastor, o dia do pastor, que não influencia em nada. É igual qualquer dia também, o dia de São não sei o que lá, não é um dia que os católicos, que se dizem católicos, eles vão adorar o Senhor. Uma pequena parte vai, faz a procissão, o negócio, e a maioria aproveita o feriado para fazer nada, para beber, se embriagar, se prostituir, né? E não para viver o dia devocional aquilo ali, né? Não, é banal. Então nós não podemos viver dessa forma banal. Nós precisamos viver o que a palavra de Deus nos chama para viver. Então a obediência não pode ser parcial. Se foram chamados por Jesus, eles responderam à obediência de forma integral.
deixaram para trás seus compromissos para se alistar a um novo exército. Jesus não esperava a obediência parcial, mas sim integral dessas pessoas. Apesar de que no caminho muitos indagaram Jesus sobre o que deixaram para trás por conta do nome do chamado. Jesus, nós deixamos nossa família, tantas coisas em teu nome, a gente vai ter algum benefício, né? O Senhor, Jesus tranquiliza, não, fique tranquilo, vai ter. Vocês vão ter um galardão. Só que essa é a questão para os dias de hoje. É que parece que quem está vivendo no mundo está mais feliz do que nós. Parece que quem está vivendo no mundo, roubando, enganando, e muita gente sabe que o cara está enganando, mas um dia a casa cai, gente. Não tem para onde não. O Senhor é justo. Está aí um bocado de gente sendo presa, um bocado de gente que fez rifa para vender. Como é que pode uma rifa de 2 centavos? Tem que comprar muita rifa, né não? Vender em nível nacional, muito. Mas é usado para lavar dinheiro, do tráfico. É usado em muita coisa. Por isso que a palavra diz que nós não podemos desejar o que é do ímpio, porque ele constrói com impiedade. Tem pessoas que não têm problema nenhum de mentir. Tem pessoas que não têm problema. Ela chega, diz, ó, comprei essa garrafa aqui, garrafa top. Você diz, ela descasca? Não, descasca não. Pode ficar tranquilo. E o cara vai te dizer, não, a empresa dá não sei quanto tempo de garantia, quando tu vai atrás da garantia. Não, essa garantia, é porque o senhor não leu nas entrelinhas. Ele nem bota tu para ler as entrelinhas. Entendeu? Tem gente que o seu nível de moral e de conquistar alguma coisa, não, minha família está passando necessidade. Se eu não ficar nesse emprego aqui, eu vou passar fome, vou isso, vou aquilo. Mas você é crente, a palavra diz que não viu o justo mendigar o pão, nem a sua descendência passar necessidade. Eu preciso me posicionar nessa verdade. E estar atento. O pastor que nos vendeu essa cadeira, o pastor Evaldo, ele passou um tempo muito difícil na vida dele, uma luta muito grande, dificuldade financeira, chegou a quase passar fome, e um dia Deus deu um sonho para ele, de um projeto de uma cadeira dessa. E ele, que não sabia fazer isso, começou a aprender, buscar e tal, e hoje ele tem uma fábrica e vende para o Brasil inteiro. O cara ficou rico. Porque quando Deus restaura a nossa sorte, nós obedecemos a direção de Deus. Deus muda todo o cenário. Mas entenda, a obediência não pode ser parcial, ela precisa ser integral e contínua. Repita comigo, a obediência ao Senhor, não pode ser parcial. Não pode ser parcial. É necessário que seja integral, e contínua. Por que contínua? Eu estava vendo um vídeo essa semana, um pastor chamado Oliel, ou alguma coisa assim, Oliveira. Esse pastor tinha uma igreja nos Estados Unidos, brasileiro, uma igreja nos Estados Unidos, e essa igreja, de 98 para 2000 ali, foi aonde também teve uma explosão de um avivamento no Brasil, também em Toronto, no Canadá, a igreja do aeroporto e tal. E esse pastor estava nesse meio, e Deus o usando muito em profecia, cura, e a igreja dele cresceu, o ministério dele cresceu muito, era a Assembleia de Deus, não sei o que das contas. Beleza. Na história, muitas pessoas da Assembleia de Deus, da cúpula de liderança, não gostavam muito do ministério dele, porque o ministério dele tinha televisão, e aparecia muito, e tinha muitas, vamos dizer assim, tinha muita manifestação estranha, vamos dizer assim. Chega um momento, porque eu creio na manifestação do Senhor, mas chega um momento que é muito mais emoção do que, entendeu? Tem gente que cai, não foi na unção, ele cai, aquelas quedas de Benihim, tem umas coisinhas ali que o povo cai, não, pelo amor de Deus. Quando o cara vem orar por mim, se eu cair, porque foi poder de Deus, mas não para satisfazer o ego do cara, e cair porque os outros estão caindo, entendeu? Não, estou aqui. Se veio a unção de Deus e meu corpo não resistiu, ele vai cair, senão não significa que eu não recebi a unção.
Eu conheço uma irmã que ela é fraquinha, bichinha. Tocou nela. É para treinar, né? Se eu treinar com ela. Ela cai. E eu sou pior ainda. Como assim? Quando eu vou orar por alguém, eu ponho a mão na nuca dela e na cabeça. Eu não gosto daqueles que já vêm orando assim. Já é intencional já. Não, eu já boto a mão na nuca e na cabeça aqui. Se ele for cair, porque ele vai. Eu digo, olha, fique de olho aí. Senão, se eu segurar aqui, vai torar o pescoço da pessoa. Mas por quê? Eu já boto a mão aqui nas costas e se for cair, é o poder de Deus mesmo, tal. Já não tem essa malícia para derrubar, não. Eu fico aqui seguro mesmo a pessoa. Os caras já chegam assim, pô, empurrando. Que danado é isso? Põe a mão só na pessoa e pronto. Mas é a mania, assim, a ânsia de poder, de demonstrar que tem poder. Antes de demonstrar que tem poder, é tu ficar sentado orando e todo mundo cair sem tu pôr a mão. Aí foi onde Deus operou mesmo. Já teve um lugar que eu fui ministrar e Deus falou assim, não põe a mão em ninguém. Tudo bem. Chamei o povo e eu fiquei lá, orando, sem tocar em ninguém. O Senhor disse, não toque nas pessoas. Eu vou manifestar de outra forma. E o povo se derramando no Senhor. E eu gosto muito de fazer assim. Eu pego e me deito no púlpito. Fico com o microfone, cruzo as pernas e orando. Olha que coisa assim estranha. Para não ficar, não, se Deus vai manifestar, Ele deu o show dele. Não foi por minha causa não, foi por causa do Senhor. E Deus se manifesta de uma forma, gente curada e tal. E não foi porque eu toquei nas pessoas. Porque o protagonista não sou eu, é o Senhor. Eu tenho que deixar o Espírito fazer, não sou eu que faço. Mas o homem se acostuma tanto com a unção que ele manipula isso, gente. Ele pode manipular. E aí esse pastor, o ministério foi crescendo e tal, crescendo, e ele era muito de jejum, de oração e tal, o seu grupo. E ele disse que foi arrebatado ao céu, que passou um dia de jejum e o Senhor o levou e explicou para ele como seriam os últimos dias e como seria a igreja triunfante de Jesus e como deveria ser, papapá. Aí esse pastor fez esse livro, né? E quando ele foi lançar o livro, foi assim, aquele show todo. Ele pegava o livro e chegava nas pessoas, dos discípulos da igreja, né? E botava assim, e as pessoas iam pegando, tocava no livro e já caía. Era uma festa. Eu disse, não, os obreiros é fácil, são tudo babão teu. Pega um irmão estranho da igreja, um visitante, aí, entendesse? Aí eu acredito. Eu mesmo, irmão, sou muito cético com certas... Eu fico logo ligado aqui, ó, no radar espiritual. Para entender se é, eu mesmo me avalio se é da carne, do espírito. Mas muita gente não tem essa coragem. Por que não tem essa coragem? Porque fazem disso um meio de vida. Fazem disso uma forma de sustento. Então, ele precisa evidenciar que o ministério dele é o tal. Que o ministério dele faz isso e acontece. Só que existe uma questão, irmãos. Deus derruba aquilo que não foi construído debaixo dos seus alicerces da verdade. E ele puxa o tapete mesmo. E a palavra do Senhor diz que o juízo começa por onde? Pela casa dele. Pela casa do Senhor. Então o juízo começa pela casa do Senhor. Então ele puxa o tapete mesmo daqueles pastores, líderes que acham. Infelizmente, essa semana aconteceu uma confissão de um pecado de um pastor, de uma igreja, aqui na nossa cidade. Mais um escândalo de acusação de assédio sexual e de desvio de dinheiro. Mas o cara não falou de livre e espontânea vontade, porque se arrependeu e disse assim, igreja, quero confessar meu pecado, sou um cara safado, que preciso da oração e da restauração, estou aqui entregando meu cargo. Não, porque descobriram. Porque foi descoberto. Aí o cara, entendeu? A igreja, o púlpito, as coisas do Senhor, não pode servir de escudo para a nossa imoralidade. Não pode servir de escudo para uma vida de mentira.
Mas também nós não podemos sustentar, olha, eu não vou, porque eu vi um menino falando na internet, as coisas de Deus é muito séria, e eu saí porque eu estava dentro da igreja fazendo coisa errada. Aí ele disse assim, aí ele preferiu o diabo. Ou seja, o que é que ele está declarando? O evangelho não é suficiente. Jesus não é suficiente. E esse é um grande problema de pessoas que começam na fé e elas têm uma ambição em servir a Deus. É por isso que eu nunca gostei. Eu fui criado nesse meio, por isso que eu nunca, depois que eu tenho entendimento, e a nossa igreja, né, ela caminha diferente. Nunca gostei da igreja da oportunidade. Porque eu via que as pessoas se importavam mais com a oportunidade e não por servir ao Senhor. Elas brigavam. Irmão, eu já vi os conjuntos fazer música e tentar fazer o melhor para provocar o outro grupo. Eu disse, rapaz, isso não é igreja não, isso é coliseu aqui dentro. Porque as pessoas queriam fazer a música melhor, apresentar a música melhor, e o outro traz uma música, só traz música pentecostal, aí eu vou trazer uma musicazinha mais animada. E eu fui crescendo vendo isso, vivendo no meio disso. Depois eu me afastei totalmente disso. A Rafaela tem um tio que ele achou ruim demais quando começaram a não dar oportunidade para ele na igreja. E aí ele meio que se rebelou. Porque o cara que está em busca do quê? Do holofote. Mas quer o holofote, mas a vida no Senhor não quer. Ir para um hospital, uma vez um irmão, não pastor, porque a nossa igreja tem pouco culto. E eu quero desenvolver a minha pregação. Eu disse, meu filho, olha, está cheio de hospital por aí, na cidade. Melhor lugar para você aperfeiçoar a sua pregação. Poxa, o hospital é massa. Está todo mundo sensível. Lembro uma vez que eu fui visitar um amigo que era ateu. Eu dei uma Bíblia para ele. O Espírito Santo disse, vá lá, compra uma Bíblia e unja todo mundo no hospital. Levei o óleo de unção, comprei a Bíblia, levei para ele, fui lá no Valfredo, ele tinha sofrido um acidente, uma queda, quebrou não sei quantos pedaços a perna dele. Cheguei no hospital, levei a Bíblia, preguei o Evangelho, o Senhor disse, ore por todo mundo e unja todo mundo. Eu ungi todo mundo, só ele não creu. Os outros tudinho saíram, receberam alta, ficaram curados e foram embora. Só ele ficou. Aí em outro hospital ele foi tirado daqui, foi levado para o Deoclésio, naquela depressão, naquela opressão. Ele pegou a Bíblia que eu dei a ele e rasgou. Aí ele ligou para mim, disse, muito arrependido, rapaz, me desculpa. Ele, não. O que foi, rapaz? Não, eu rasguei, cara, a Bíblia que tu me deu. Eu disse, rapaz, olha, vê como, eu disse a ele, vê como a Bíblia é poderosa, né, o Evangelho. Tu nem leu e a palavra já provocou você de uma forma que tu ficou com raiva. Ô, coisa boa, glória a Deus. E o cara não entendeu. Porque as coisas do Evangelho são meio loucas mesmo. Eu ia dizer o que para ele? Que ele ia ser condenado ao inferno porque rasgou o papel? A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz se ele rejeitar a Cristo, não o papel que está escrito. Se ele rejeitar a Cristo, é que ele não vai ter salvação. Então aquilo começou a provocar nele coisas. Por quê? Porque o Evangelho, para muitas pessoas, parece pesado, mas Jesus quer tirar esse fardo pesado e colocar um fardo leve. Nós vivemos essa realidade, né? O fardo pesado, que muita gente diz assim, é melhor com Jesus do que sem Jesus. Você passa pela tempestade com Jesus e ele traz uma bonança, não é não, mulher? A gente sente isso. Você está ali, era que eu estava pior, puxando nos cabelos, me arrancando, aí vem uma paz, vem uma brisa especial do Espírito Santo, um sopro, e diz assim, não se preocupe não. Você não sabe nem como é que vai ser. Parece que vai desmantelar tudo. Parece que tudo vai se acabar. Mas eu quero dizer para você, minha filha, que eu vejo como se você encontrasse um tesouro, buscando esse tesouro e levantando-se. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele opera quando nós nos submetemos e dizemos, Senhor, faz. Eu vou obedecer. É para descansar? Eu vou descansar no Senhor. Descansar no Senhor não é a gente ficar parado, não é continuar trabalhando e dizendo como é que vai vir, Ele vai mandar, Ele vai prover, Ele vai dizer como vai ser feito. Talvez se a gente visse ontem esse problema aqui
essa tentativa de furto aqui, eu me aperreasse mais para ver ligado, sábado, as coisas estão fechadas, todo mundo ocupado, e você procura um eletricista e talvez... Não, Deus, eu perguntei isso ao Espírito Santo, por que o Senhor não me fez ver ontem? Porque você tem até vontade de vir na igreja ontem, para limpar, organizar, e eu não estava muito bem, aí eu não vim. A gente passou de noite aqui, mas como está escuro, queimou a lâmpada aqui, eu não vi nada. Mas quando a gente chegou de manhã, que eu encostei o carro olhando, digo, mas rapaz, ladrãozinho sem vergonha, o cara quebrou isso aí, como é que ninguém ouviu? Mas ouviram. A informação foi que não chegou para nós, mas amém. Nós estamos bem aqui, cultuando, adorando o Senhor, porque a igreja de Deus, ela não se move pelas circunstâncias da terra, ela se move pela palavra do céu. A minha vida e a sua precisa se mover pela palavra do céu, a palavra de Deus para nós. Então a nossa obediência a Deus não pode ser parcial, ela precisa ser integral. Ela não pode ser só no momento da circunstância, da necessidade de alcançar a vitória, e depois que você alcança a vitória, você relaxa e não, cultue mais ainda, celebre mais ainda, eleve o nível mais ainda, porque agora você não tem a pressão, as dores, não, agora você está num tempo de bonança. Então a espera de Deus para nós, no momento da bonança, é que a gente dê uma resposta maior ainda. Como disse aqui o Bonhoeffer, Jesus chama uma situação concreta em que a fé ela é possível. Por isso, chama de forma tão concreta, e assim também ele quer ser entendido. Porque ele sabe que apenas na obediência concreta o ser humano se torna livre para crer. Até para crermos totalmente, ser livres para crer, nós precisamos obedecer concretamente. E essa obediência concreta, muitas vezes nós nos perguntamos, né? Como é que esses discípulos fizeram isso? Largaram tudo para servir a Jesus. Mas sabe o que é? Eu acredito que é porque Jesus era uma pessoa diferente de muitos outros líderes que eles ouviram falar. Sabe, às vezes você está esperando algo assim, diferente, que sustente sua vida, que a palavra de vida eterna, ela entre e mexa no seu interior, mexa no nosso interior. Às vezes nós estamos aguardando por isso, por alguém que tem uma palavra poderosa para a nossa vida. Então o que nós estamos dispostos a deixar por Jesus? Nós sabemos que Jesus nos ama. E a coisa mais importante, primeiramente, é você saber quem é Jesus para você. Porque naquela época eles não sabiam quem era Jesus, eles não sabiam o que Jesus iria fazer. Mas nós sabemos o que Jesus fez por nós. Nós sabemos o sacrifício dele por nossa vida. Qual é a nossa resposta? Hoje nós sabemos o que Jesus fez. O que estamos dispostos a deixar por ele? Coisas materiais, conforto, segurança, prazeres dessa vida. Às vezes nós já deixamos algumas coisas. Prazeres da vida, abrimos mão de algumas coisas materiais, mas estamos em busca de segurança e conforto. Quando nós entendemos o nosso propósito de vida, as coisas vão fluir melhor para nós. Quando você encontrar prazer e razão naquilo que você foi chamado, isso vai fluir de uma forma que não vai mais machucar você. Não vai ser mais um peso para a sua vida. Entende? Porque às vezes muitas pessoas têm como peso servir ao Senhor. Elas têm como peso o seu propósito de vida. E às vezes para se manter, se sustentar, a gente faz qualquer coisa, a gente está disposto a trabalhar em qualquer coisa. Eu até compreendo, quando você está no início da sua jornada, você vai trabalhar em qualquer coisa que você ainda não sabe. Você trabalha numa oficina, você faz isso, você faz aquilo, você ainda não sabe, mas está aprendendo as coisas. Mas você precisa ter um objetivo de vida, né? A gente precisa ter um propósito. Então, eu vou estudar para o quê? A pergunta, né, que muita gente faz quando você vai aprender certas coisas, como por exemplo a densidade, né, a profundidade do que é o português. O português tem muita coisa difícil de se compreender.
A mesma manga que você come não é a mesma manga que você tira da camisa. Então você vai ensinar para uma criança, ela ainda vai ficar em dúvida, mas depois ela vai ter entendimento, né, para saber essa associação. Mas às vezes nós nos comportamos com Deus como se tivéssemos dúvida do que é a manga que você come e do que é a manga na camisa. Sobre coisas que Deus está propondo para a nossa vida, a gente fica se fazendo de besta. A gente fica se fazendo de doido. É mesmo, o Senhor disse o que mesmo? O que é para fazer? Aí a gente cai, né? A gente volta para aquela situação e fica dizendo que está com dúvida e tal, mas na verdade a gente sabe o que Deus quer para nós. A gente sabe qual é a vontade de Deus. A gente sabe qual é o chamado do Senhor. Então nós precisamos nos posicionar em Deus. Nós precisamos acreditar que o Senhor, Ele tem riquezas, Ele tem bênçãos para nós. Só que não adianta sabermos o propósito de Deus e não nos posicionarmos. Mas isso é uma coisa que é muito falado. Se posicione. Vai se posicionar em quê? Isso é uma dúvida que muita gente tem. Eu vou me posicionar no quê? Tem algumas coisas que são simples, mas essas que são mais simples é a que dói mais, porque mexe com a nossa autonomia. Buscar o Senhor todos os dias, adorar, ler a palavra constantemente, porque isso vai dando plataforma para a gente poder seguir, isso vai alinhando o nosso coração. Então, irmãos, eu não sei o que nós, né, o que você, eu sei o que eu preciso, mas eu não sei o que você precisa abrir mão hoje pelo Senhor. Mas Ele espera que você abra mão para você conseguir avançar na sua vida, para você conseguir avançar nos propósitos que Deus tem para você. Vamos orar. Baixe a sua cabeça.